Olá, meus amigos! Vocês estão no canal Coração no Tempo com Jéssica Garcia. No vídeo de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre a cardiogeriatria. Mas vocês sabem o que significa cardiogeriatria? Vocês sabiam que essa área da medicina pode mudar completamente a vida de uma pessoa que está envelhecendo com doença cardiovascular? O coração, ele envelhece assim como todos os órgãos. No entanto, existem características bem peculiares, bem próprias desse envelhecimento. Por exemplo, o músculo cardíaco, ele se transforma. As fibras, o coração é um músculo, né? Mas as fibras desse músculo, eles se tornam menos a gente chama complacente, mas eles ficam menos relaxados. E isso impacta diretamente em como esse sangue passa pelo coração e é levado para todo o corpo. Né? Então, todo o corpo ele recebe esse sangue do coração e depende de como essa estrutura ela se encontra. Então, no envelhecimento, esse coração ele é modificado sim pela idade. Já os vasos eles ficam mais rígidos. Então, os vasos de uma pessoa mais jovem, eles são mais elásticos. Já na pessoa idosa, esses vasos, eles ficam sim, eles ficam mais rígidos. Existem muitas placas, às vezes de cálcio, que a gente chama de ateroma, que são placas de gordura que se acumulam ao longo dos anos. Então, de fato, esses vasos, esse coração, ele é modificado pela idade. Em relação, onde entra então a cardiogeriatria? Em relação a isso tudo que eu estou falando. Na verdade, a cardiogeriatria é uma área da medicina onde existe uma união da cardiologia e da geriatria, ou seja, o cardiologista vem com toda a sua bagagem, né, do conhecimento da cardiologia, mas ele precisa de um olhar mais holístico. Então, a pessoa que faz a área da medicina da cardiogeriatria, ela não trata apenas o coração como um órgão único que está doente, né? Então, ela vê esse coração associadas a todas as funções que são próprias do envelhecimento. Então, como é que esse indivíduo ele tem a mobilidade? Como é a mobilidade desse indivíduo? Como é o estado cognitivo desse indivíduo? Quer dizer, a memória, né? Qual a qualidade de vida que esse indivíduo cardiopata ele tem? Então, quem trabalha nessa área, quem faz pesquisas nessa área, precisa entender de fato como se comporta esse coração, mas diante de todo esse cenário que eu estou dizendo a vocês. Não é só um coração doente, mas é um coração doente de uma pessoa que tem um déficit de mobilidade, é uma pessoa que precisa de um apoio para caminhar. Então, eu avalio a função, né, o estado funcional desse indivíduo. Então, ele chega para mim com uma doença cardiológica que precisa se operar, por exemplo. Mas aí eu vou lhe dizer, ele tem condições de se operar? Não é pela idade, gente. Existe uma coisa bem interessante que eu preciso dizer para vocês. Nos outros vídeos a gente vai comentar um pouco mais sobre autonomia e independência, né? Independência é aquela condição que o indivíduo tem de caminhar, de beber água, de se alimentar, de realizar as atividades básicas da vida diária dele. Mas autonomia é ele realizar o querer, né? Então, por exemplo, ele tem condição de se levantar e pegar um copo d'água, mas será que ele sabe discernir se ele quer ou não beber essa água? Então, isso seria mais a parte de autonomia. Será que ele tem condições de gerenciar as suas atividades instrumentais, que a gente chama, por exemplo, uma conta de um banco? Ele tem condição de gerenciar essa conta do banco? Às vezes não. Então, esse indivíduo, às vezes, tem uma independência, mas ele não tem autonomia. Mas não se preocupe. Eu vou aprofundar um pouco mais nesses itens um pouco mais adiante. O que eu estava falando é que essa área da medicina, chamada cardiogeriatria, ela precisa levar em consideração, sim, outras patologias, outras situações de uma maneira geral relacionadas ao idoso, não apenas a doença de coração.
Então, sabendo hoje o que é cardiogeriatria, vocês precisam saber qual é o objetivo também. Na verdade, nós estamos vivendo mais, né? A população mundial está vivendo mais. Então, nós temos muito mais nonagenários, pessoas com 90 anos ou mais, nós temos muitos centenários, aquelas pessoas com 100 anos ou mais, mas, gente, não é só a cifra de quantos anos elas estão vivendo, e sim como a qualidade de vida dessas pessoas, com o envelhecimento, com a longevidade, que nós vamos falar muito de longevidade. Então, a cardiogeriatria, ela promove, é uma ciência que promove o estudo, o entendimento, para que a gente possa, na verdade, ver esse indivíduo com os problemas que ele tem, como eu falei, o coração diferente, uma doença associada, tem insuficiência cardíaca, tem diabetes associado, ok. Mas como a gente pode prevenir que essas doenças, que essas comorbidades que a gente chama, elas vão. Como a gente pode prevenir que ela decline, que ela faça com que esse indivíduo perca a funcionalidade, a autonomia, a independência? Então, é isso, a gente precisa trabalhar na qualidade de vida desse indivíduo. Então, a cardiogeriatria entra nesse cenário que eu estou colocando aqui para vocês. Então, gente, eu gostaria de realmente trazer, né, esclarecer um pouquinho de uma maneira simples isso aí, a cardiogeriatria. Muitos realmente nunca ouviram falar, existe esse tipo de médico? Existe sim, são poucos ainda no Brasil que se dedicam, né, à pesquisa, ao dia a dia, enfim, a essa união da geriatria com a cardiologia, mas é de suma importância. Essas pessoas, elas se dedicam a entender esse envelhecimento e fazer com que ele seja relacionado a uma qualidade de vida melhor para esses indivíduos. Então, se vocês gostaram aí dessa explicação, vocês curtam, é uma forma de vocês dizerem que gostou do tema, que vocês querem mais alguma coisa relacionada. Vocês podem passar também para alguns que gostariam de ter essa informação. E eu fico extremamente satisfeita de estar aqui com vocês, esclarecendo algumas dúvidas sobre a área que eu mais gosto, que é a área de envelhecimento cardiovascular. Então, vamos seguir aí no nosso canal. Se você gostou, se inscreva e estaremos juntos no próximo vídeo. Até o próximo batimento.